Com os títulos de pilotos e construtores de 2025 já definidos, há um campeonato que as equipes absolutamente não querem ganhar, e esse é o Campeonato dos Destruidores. Embora não seja oficial, ele é calculado ao longo de toda a temporada. E se a sua colocação no campeonato de pilotos e construtores já não era boa, isso adiciona um ódio extra para o final da temporada. Enquanto a temporada de 2024 foi bem cara e a Williams dominou o campeonato dos destruidores, este ano a disputa foi muito mais acirrada e igualmente cara, mas um pouco mais equilibrada do que na temporada anterior. Tivemos muitos acidentes de novados este ano e isso contribuiu com uma grande parcela no total. Mas vamos analisar as coisas. Vamos falar sobre os carros em geral, quanto vale cada peça e quantas foram destruídas na temporada. Como mencionei, tem sido uma temporada muito cara e os pilotos acumularam valores bem altos por todo o grid. Não houve uma temporada impecável como a de 2024, onde Pierre Gasly supostamente não teve nenhum dano, mas depois descobrimos que ele teve avarias em algumas peças. Nesta temporada, ninguém esteve livre de danos, mas alguns pilotos chegaram bem perto. Se olharmos para os custos em dólares dos componentes dos carros de Fórmula 1, a asa dianteira custa 125 mil dólares. Estas são estimativas. O valor total estimado de um carro é de 1,3 milhão de dólares, sendo a caixa de câmbio o componente mais caro. E isso sempre foi assim. Dito isso, a caixa de câmbio raramente é destruída. Isso requer um acidente muito grande. E embora eu não tenha incluído o chassi, que vale algo entre 1 e 1,5 milhão de dólares, ele é o componente mais caro e significativo. Analisando o preço unitário e a quantidade de peças quebradas, as asas dianteiras foram 63, as rodas foram o maior número, com 74, e apenas 2 caixas de câmbio foram destruídas na temporada, acumulando 1 milhão de dólares. A maior parte do custo total veio das asas dianteiras. O total estimado de danos é de 30 milhões, o que é impressionante de se pensar, já que não tivemos muitos incidentes grandes como em 2024, mas os custos se acumularam ao longo da temporada. Com os carros também sendo tão difíceis de seguir de perto, não tivemos muitas ultrapassagens ou batalhas roda a roda. Mas o que isso exigiu de alguns pilotos foi o famoso dive bomb, mergulho muito arriscado, ou a tentativa de manobras muito ambiciosas. Às vezes, isso resultava em um grande incidente. Analisando os 21 pilotos que participaram do nosso Campeonato dos Destruidores. Abaixo de 1 milhão de dólares. Os mais limpinhos. Aqui temos Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Esteban Ocon, George Russell e Max Verstappen. Estes são provavelmente os pilotos mais limpos do grid. É chocante ver Ocon aqui, para dizer o mínimo. É muito revelador que os pilotos da Mercedes, que foram alvo de piadas com muitos memes sobre serem os mais propensos a bater e estarem sempre envolvidos em incidentes, ficaram entre os 5 últimos. Max Verstappen, que teve a melhor temporada em 2025, tem a menor quantidade de danos, mostrando o talento deste piloto, que teve muito pouco dano lutando pelo campeonato em um carro inferior durante a maior parte da temporada. Estar entre os 5 últimos é uma declaração e tanto. Isso mostra o quão bom piloto ele é, mas também o quão bom e importante é ter pilotos assim para uma equipe. Quanto menos danos você causa em uma temporada, melhor pode ser a temporada seguinte, e mais confiável você é para a equipe na hora de trazer peças atualizadas e em geral. De 1 a 2 milhões. Um pouco demais, mas aceitável. Este grupo tem mais pilotos. Eu diria que, neste ponto, a situação está começando a ficar um pouco exagerada, mas você ainda não está tendo a temporada com mais acidentes. Isack Hadjar lidera com quase 2 milhões, e Nico Hülkenberg está na parte de baixo, com o menor valor, muito perto da marca de 1 milhão, tendo uma temporada relativamente limpa. Como você pode ver, temos Hadjar, Colapinto, Lawson e Behrman, que são todos pilotos muito novos, e cada um acumulou um valor considerável. Hadjar acumulou o seu em Silverstone, o que não foi realmente culpa dele naquele incidente. A Austrália também não foi ótima, ele danificou bastante o seu carro. Colapinto teve muitos acidentes em sua primeira sessão em Imola, onde sofreu uma batida bem grande e quebrou grande parte do carro. Lawson acumulou seus danos principalmente ao longo da temporada em pequenas peças, não foi apenas um grande acidente. Antonelli, surpreendentemente, se vocês se lembrarem, o fim de semana do GP da Austrália foi terrível para ele e ele esteve envolvido em acidentes o fim de semana inteiro. Foi lá que ele acumulou uma grande parte dos seus acidentes, mais de 1 milhão.
Desde então, ele tem feito um trabalho muito bom no restante da temporada. Carlos Sainz também teve alguns acidentes. No meio da temporada dos Destruidores, Carlos era um dos pilotos líderes. Isso não aconteceu no final, o que é bom, mas, como eu disse, não creio que estes pilotos tenham necessariamente tido a temporada com mais acidentes. Acima de 2 milhões de dólares. Bem ruim. Os pilotos com mais de 2 milhões de dólares, sim, isso é bem ruim. Liderando o grupo de mais de 2 milhões de dólares, temos Gabriel Bortoleto, com quase 4 milhões de dólares. Muito disso foi acumulado no final. Ele estava bem, teve uma ótima temporada e uma temporada decente, mas aquele acidente em Las Vegas, onde ele praticamente esqueceu de frear e tentou uma manobra que parecia algo que você faria em um jogo quando alguém te irrita, custou muito caro. Mas o Brasil, em particular, foi onde ele causou danos excessivos ao carro na corrida sprint, tentando uma manobra muito ambiciosa no final por um 12º lugar. Jack Doohan acumulou mais de 2 milhões de dólares em apenas 5 GPs. Aquele incidente no Japão foi muito custoso, quando você mantém o DRS aberto entrando em uma curva. Os outros concorrentes malucos são Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc. Leclerc estava pilotando uma Ferrari que estava saindo de frente e de traseira e lenta, ou seja, um carro estranho. Então talvez eu possa justificar os 2,2 milhões de dólares. Ainda não é ótimo. Mas Oscar e Lando, pilotando o carro mais dominante, Lando se aproximando dos 3 milhões de dólares com um grande acidente na Arábia Saudita. Oscar teve aquele fim de semana horrível em Baku, onde acumulou a maior parte do seu prejuízo. Isso não é bom, é custoso, mas venceram o campeonato de construtores, então vão recuperar o dinheiro. Eles ainda fizeram um ótimo trabalho. E claro, Yuki Tsunoda, com aproximadamente 3,5 milhões de dólares, teve um acidente muito grande em Imola na qualificação que custou muito à equipe. Os números dos pilotos são claros, mas o campeonato das equipes é mais difícil de avaliar e tem sido muito misto. Os pilotos veteranos não custaram muito às equipes, mas os novatos definitivamente aumentaram a conta. Indo da 11ª posição, como eu disse, a Mercedes foi alvo de piadas a temporada toda por causa dos seus pilotos. Eles tiveram a menor quantidade de dinheiro gasto no campeonato dos destruidores. Você tem que dar crédito a eles. A Alpine em 10º nos construtores, praticamente o último lugar, e Colapinto não marcando pontos e liderando o campeonato dos destruidores, bem, eles tiveram o grande slando que você não quer fazer em 2025. Mas com esperança isso vai mudar. Novo motor, novo carro, eles têm falado muito sobre 2026. Eles vão precisar. A McLaren ficou bem perto. O mesmo aconteceu com o Keke Sauber. Muito desse custo foi acumulado por Bortoleto. E a Red Bull foi quase totalmente causada por Yuki Tsunoda. Eu realmente acho que na próxima temporada, em 2026, com esses carros sendo tão novos, difíceis de pilotar e a curva de aprendizado sendo muito alta, podemos ver esse valor subir ainda mais, talvez até a marca dos 50 milhões de dólares, o que seria praticamente um recorde. Foi definitivamente uma temporada muito diferente no Campeonato dos Destruidores em comparação com 2024, onde o peso estava mais sobre uma equipe, a Williams, que estava com praticamente 10 milhões de dólares. Este ano ninguém chegou perto dessa marca, mas o valor total se acumulou devido a alguns grandes acidentes, mas principalmente pequenos incidentes menores na asa dianteira e assim por diante. O acidente mais e menos caro. O acidente menos caro, o que pode não fazer sentido para você, mas o acidente mais caro de cada piloto é analisado. De Nico Hülkenberg no Brasil. Custou apenas 217 mil dólares, o que ainda é muito dinheiro, mas entre os 21 pilotos, o acidente mais caro dele custou o menor valor. Assim, ele ficou em 21º lugar, ou seja, o melhor no quesito. E agora, olhando para o acidente mais caro desta temporada, foi o de Gabriel Bortoleto. Você provavelmente adivinhou isso no início do vídeo, aquele acidente na Sprint do Brasil. Portanto, ambos os incidentes aconteceram no Brasil, ambos na Keke Sauber, mas em extremos completamente diferentes. Embora não tenhamos tido muitas ultrapassagens, definitivamente tivemos uma boa quantidade de acidentes, o que torna o esporte divertido, desde que seja seguro e os pilotos estejam bem. Mas faz parte da Fórmula 1 e sempre fará parte do esporte. Eles estão forçando o limite e às vezes coisas assim acontecem. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. E até a próxima!